Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui começando a assistir mais este podcast aqui no canal A Chave da Ciência. Sou o professor Eduardo Gimenez, eu quero agradecer aí a sua presença, seu carinho aí com o canal. O trabalho vem crescendo graças a vocês que têm realmente comparecido, curtido o trabalho e também compartilhado com as pessoas que você tem aí o seu convívio diário. Bom, hoje eu estou aqui com um casal e a gente vai falar sobre um assunto de extrema importância que a gente às vezes não sabe nem o que é que está acontecendo aí nesse mundão aí afora. Então tem muita coisa aí para a gente descobrir, não é não? Uhum. E eu gostaria que você primeiramente se apresentasse, falasse aí o seu nome, sua profissão e pode também dizer o porquê que você está aqui hoje, na sequência a sua esposa também. Sejam muito bem-vindos ao canal A Chave da Ciência. Tá ok, Eduardo. Muito boa tarde, boa noite, bom dia para vocês também da audiência. O meu nome é Roberto, eu sou advogado há mais ou menos 20 anos, né, mais de 20 anos que eu já sou advogado. E trabalho já tive um pouco de experiência em algumas coisas. A gente vai trocar um pouco ideia sobre isso daí aqui. Ótimo. Né? A gente vai falar um pouco, né, sobre... Posso adiantar um pouco? Pode, fica à vontade. Então, a gente vai falar um pouco sobre maçonaria, judiciário, governo federal, grandes corporações, inclusive inclusive questão quilombola, nós vamos discutir aqui e creio que vai ser um bate-papo bem legal. Bacana. Bom, eu sou a Kátia, eu sou descendente de quilombo. No meu caso, eu quero mais abordar a questão do que a gente está vivendo mesmo e que a gente quer que, sei lá, acabe isso, porque é uma tortura já há mais de 100 anos. E isso perdura até agora. E é isso. Eu trabalho. Bom, pelo que eu estou sentindo aqui no ar já, tem alguma coisa de muito errada que não está certa. É bem isso. E a gente precisa entender melhor essas questões. Bom, já que você mencionou uma lista de coisas que a gente vai estar abordando, okay. Eu estou muito curioso para falar sobre esse assunto da maçonaria, porque é uma coisa que no meu canal, geralmente, a gente acaba abordando. Tem gente que não concorda com a maçonaria em gênero, número e grau. Tem pessoas que acham, inclusive, que é uma organização meio que demoníaca, vamos falar abertamente assim, porque é o que muitas pessoas pensam, que inclusive influencia o cenário do Brasil e muitas outras coisas. Mas estou com alguém aqui que participou lá dentro, conhece, né, alguma coisa, não sei até que grau que você chegou, se é que chegou em algum grau, mas a gente sabe que ele participou. Então, assim, a minha curiosidade é o seguinte, porque ele saiu, e se ele saiu tem uma razão para isso, né? Alguma coisa o levou a mudar de ideia em relação à maçonaria. Então eu queria ver do ponto de vista de alguém que esteve lá dentro, que participou. Então a gente vai fazer esse bate-papo aqui para a gente dar uma relaxada. Vamos lá. Vamos deixar o assunto complicado para o fim. Tá bom, então. Ok? Então, assim, me fala um pouco dessa sua jornada. Como que é que tá você, certo, inclusive, se envolveu? Porque que eu saiba, é necessário um convite para você poder entrar na maçonaria e tem que ser alguém, e depois eles vão vasculhar, acho que, a sua vida. Tem uma parada dessa, ou eu estou falando besteira? Não, você tá certíssimo. Bom, só para falar a respeito da maçonaria hoje, tá? Existe uma coisa que eu faço um paralelo. Se você fizer um paralelo com a igreja, se você olhar até um determinado ponto da história, você só tinha uma igreja, que era a Igreja Católica. Desde da morte de Jesus Cristo, da sua ressurreição, nós tivemos uma única igreja durante muito tempo, tá ok? Depois houve a Reforma Protestante. Sim. Começaram a surgir novas denominações. 1517, para ser mais preciso. Exatamente. Durante 1500 anos, então, a Igreja Católica, ela era, vamos dizer assim, uma coisa unânime. Teve, né? Só para fazer jus à história, teve uma cisão na Igreja Católica em 1054, porque em 325 teve
uma reunião que eles chamam, que é não sei o que de Nicéia, eu esqueci o nome que dá para isso aí, mas é um concílio. Em 325 teve o concílio de Nicéia, onde Constantino colocou a religião cristã como a principal lá, que deveria ser seguida. Depois, no ano 1054... Só um adendo, não é nesse momento que foi feita uma edição na Bíblia? Então, não, nesse momento, eles assumiram que Jesus era Deus. Então, foi assumido o fato de que, então, Cristo ali era Deus encarnado, então se tornaria ali o cristianismo uma religião oficial daquele momento. Agora, as edições nas escrituras, pelo que se fala, ela vem ao longo de muito tempo. Então, assim, existem textos que eles encontram, pedaços de papiro e rolos de livro, que alguns estão um pouco danificados aqui, outros ali, mas existem cópias e mais cópias do que se acredita ter sido os originais. O original mesmo da Bíblia não existe, nada. Ninguém tem o livro que Moisés escreveu com a mão dele. Entendeu? Não existe. Então, o Antigo Testamento, ele já é cópia da cópia da cópia da cópia da cópia, e todo mundo sabe disso. E o Novo Testamento também temos esses textos que são cópias feitas. Olha, quando eles encontram esses pergaminhos e tudo mais, tem alguns pergaminhos que tem algum texto a mais, outros tem algum texto a menos. Tanto que se você reparar na Bíblia, você vai ver que algumas partes dela, quando tem os textos que estão em alguns pergaminhos e não em outros, ele está entre colchetes, que é ali, ó. Esse texto não está em todos os pergaminhos que foram encontrados. Então, assim, existe essa questão. Agora, se a Bíblia foi editada ao ponto de que mudaram o que está escrito lá, eu não posso garantir que sim, mas também não posso pôr a mão no fogo que não. Ok? Então, assim, é uma incógnita. Muitos vão falar que sim, muitos vão falar que não. Agora, o que era decidido nesses concílios, que eu ouvi 7 concílios ao longo dessa história, eram questões doutrinárias, questões do dogma da igreja. Então, assim, 325, Jesus é considerado o Filho de Deus, mas o Deus encarnado, ou seja, Jesus é divino, ok? E ali se oficializa o cristianismo como sendo a religião que então vai ser assumida. Aí lá em 1054, eu espero que eu esteja certo, mas é 1000 e alguma coisa, ok? Existe a primeira cisão da Igreja Católica. Então, assim, a divisão não veio lá em 1517 com Martinho Lutero e depois com os outros que vieram, que seguiram ali, porque aí teve cada um numa região, um na França, outro na Alemanha e tudo mais. Em 1000 e pouco que eu estou dizendo, a Igreja Católica dividiu entre a Igreja Católica aquela romana, né, a Católica Apostólica Romana, e a Igreja Ortodoxa. Teve uma divisão por questões, por causa de um rei aí, acho que Henrique não sei o que, o cara queria casar de novo, aí não estavam batendo direito lá as ideias, então eu vou abrir a minha igreja, e a minha igreja eu vou poder fazer o que eu quiser, entendeu? E aí eu acho que dali surgiu essa linha. Depois teve a questão da igreja anglicana e tal, mas aí em 1517 nasce o protestantismo com o que o Martinho Lutero fez. Aí teve o Calvino pro lado da França, teve mais uns outros caras, depois vem John Wesley, aí vem uma galera toda, daqui a pouco tem centenas de ramificações da igreja protestante, que aí cria batista, pentecostal, presbiteriana, metodista, aí vem essa galera toda, adventista do sétimo dia, e aí hoje a gente não conta mais com centenas, hoje é milhares de de denominações, né? Hoje tem a igreja sapatinho de fogo de Jeová, reteté, né, da bênção, tem tudo isso daí hoje. E a maçonaria também. Tá vendo? Também ramificou. Ramificou. A maçonaria ramificou por quê? Na realidade é o seguinte, a primeira vez que eu fui saber sobre a maçonaria, quando uma pessoa que é um parente meu, ele conseguiu um cargo onde ele ficou muito importante na cidade, e na primeira semana que ele pisou nessa cidade, a maçonaria convidou ele para fazer parte do grupo da maçonaria, da Irmandade da Maçonaria, né? Só que da mesma forma que existem denominações, né, existem maçonarias, também há maçonarias que vamos dizer que é pequena, que é formado por grupos de pessoas que querem ser maçons das grandes maçonarias, mas não tem poder de fogo para isso. Certo. Tá? Muitas vezes eles emprestam o local de outras maçonarias, tanto que a maçonaria no qual eu fui convidado, eu meio que me convidei, e já explico por quê. A maçonaria que eu fui convidado
ela tinha uma vertente egípcia. Uau! E nós não tínhamos sede. Nós usávamos uma casa maçônica que era uma casa escocesa, que era outro tipo de maçonaria, que era outra coisa. Mas toda padronizada no estilo maçônico, chão igual o tabuleiro de jogo de xadrez, preto e branco, quadriculado, aquela coisa toda. O aspecto do design é o mesmo. A única coisa que na maçonaria egípcia ela tem alguns aspectos alguns símbolos egípcios a mais, né? Na maçonaria, no caso da maçonaria escocesa, aí já é uma outra vertente, eu não participei, eu não tenho como dizer. Então deixa eu só dar uma simplificada para quem está nos assistindo. Assim como o cristianismo passou então por divisões ao longo da história e chegou um momento que hoje é divisão para tudo que é lado e cada um tem a sua verdade, a maçonaria também passou por isso. Claro que eu não acredito com o número que se compare ao cristianismo, nem um pouco. Mas também houve divisões. Essas divisões são influenciadas pelo tipo de maçonaria, então, a qual você pertence. Exatamente. E hoje, está vindo ao meu conhecimento, que tem uma maçonaria, inclusive, que tem aí fundos egípcios aí na sua construção, assim como tem também a escocesa, alguma coisa da parte deles, lá da Escócia e tudo mais. Então, dependendo da onde é a loja maçônica da região, eles adotam um tipo de princípio histórico que vai, então, influenciar até dos rituais e nas coisas que acontecem ali dentro. E as pessoas que estão ali, naquele caso, vieram de outra maçonaria, então de outra linha, mas talvez não concordaram ali e acabaram abrindo uma vertente. Então é Exatamente. Isso? Olha só, então estamos entendendo. Ok, pessoal? Tá seguindo o raciocínio aí, né? Tá, bom, aí o que acontece? Eu fiquei interessado, e qual que é o interesse da maioria das pessoas que querem entrar na maçonaria? Poder. Tá. Por quê? Porque você vai estar perto de gente poderosa, você vai estar perto de gente que tem poder em universidades, em um monte de lugar. Tem bala na agulha. Tá? E é óbvio que você vai participar de uma reunião cheia de homem sem ter algum interesse por trás disso. Eu acho que não tem nem por que ter uma reunião desse tipo, né? E aí eu passei por uma entrevista. Foi uma entrevista na qual eu tive que esperar a pessoa que me convidou, né, me levou, me encontrei com ele num posto de gasolina, deixei o carro guardado lá no posto de gasolina, ele colocou um saco de pano na minha cabeça para eu não saber o caminho que eu estava indo. Uau. Só que eu percebi que na verdade ele só deu 3 voltas na mesma rua. Ah, tá. Nós estávamos do lado do lugar. Entendi. Que a gente tem um pouco de senso de direção, a gente sabe que está fazendo a curva, daqui a pouco está fazendo outra curva, eu estou no mesmo lugar, então eu sabia o que era. Aí eu fui colocado numa sala que tinha acho que umas 5 ou 6 pessoas, uma luz vindo para minha frente, e começaram a fazer questionamentos a respeito da minha vida, por que eu queria entrar na maçonaria. Aí eu falava, a minha vontade na época era entrar como professor em universidade. Tá. E tem muita universidade que é comandada pela maçonaria. Tá. Então, uma forma muito mais fácil de você entrar para uma universidade é você ter contato com um grupo maçônico. Tá. Então, isso daí é um fato. Ok. Tá? Em Sorocaba, por exemplo, a maçonaria ela tem jornal, ela tem rádio, ela tem universidade, então tem muita coisa da própria maçonaria em Sorocaba por si só. No meu caso, não era em Sorocaba, era numa outra cidade. Ok. Tá bom? Aí fizeram umas entrevistas, fizeram um monte de pergunta, basicamente a respeito disso, do porquê que eu queria entrar na maçonaria. Aí a gente fala, né? Tá. Eu quero adquirir conhecimento, quero isso, quero aquilo. E aí... Uma pergunta. Você recebe algum tipo de documento, de carta, alguma coisa quando você é convidado? Ou foi só de boca a boca ali, um convite informal? Assim? Só de boca a boca, depois tudo por e-mail. Tá.
Ok. Pois é tudo via e-mail. Estou perguntando porque também diz aí, né, algumas pessoas que haveria uma formalidade, que você recebe um livro, uma carta, alguma coisa assim, mas estou querendo... Na maçonaria que eu estive, não. Não, ok. Tá? O que tem na maçonaria é que existe uma espécie de um registro, tá, da maçonaria, que fica em São Paulo. Você manda uma foto 3x4, você preenche alguns dados seu, porque esses dados eles ficam lá nessa base de dados da maçonaria, para saber quantos maçons tem, tudo bonitinho. E são unidos mesmo? Dentro da... Quando você entra, tem uma... Então, eu não fui para a igreja católica, eu fui para uma igreja de fundo de quintal. Tá? Não vou desmerecer, porque eles eram muito gente boa comigo, foram super gente boa, tanto quando eu entrei quanto quando eu saí, os caras eram gente boa realmente, mas eu percebi que não era a maçonaria que eu imaginava que seria, entendeu? Que traria aquele crescimento pra gente. Aí, depois disso, eu tive uma segunda entrevista. Só que aí essa segunda entrevista foi também num posto de gasolina próximo da loja maçônica que a gente frequentava, e foi com o grão-mestre. Foi uma conversa, um bate-papo dentro do carro, bem simples, foi bem tranquilo. Ele explicou algumas coisas para mim e aí fomos para a iniciação. E aí é onde tem o primeiro ritual. Exatamente. Se você leu Diário de um Mago, de Paulo Coelho, você vai entender o que é o ritual da iniciação na maçonaria. Que eu acredito que esse ritual deve ser para todas, tanto escocesa, egípcia, seja qual for. Que tem a ver com aquela figura lá histórica, que eu esqueci o nome dele, que tem toda uma... Então, basicamente é um ritual que é um ritual que você, entre aspas, você tem que sentir como se houvesse morrido. E nascido novamente. Existe um exercício no livro Diário de um Mago, do Paulo Coelho, que é bem parecido, inclusive. Aí no local, você chega lá, a gente já sabe onde que é, só que aí quando você entra é colocado um capuz, você não pode enxergar nada. A gente só percebe, a única coisa que eu percebi é que fora eu, tinha mais outras 2 ou 3 pessoas. E eu acho que eu fui o último a fazer o ritual de iniciação. É individual, então, esse ritual? É individual. É individual. Aí, primeiro passo, eles colocam a gente numa sala, que eu creio que é para assustar a pessoa, porque tem vela, cabeça de crânio, tem uma sala totalmente preta, cheia de símbolos que remetem à morte, né? E ali você tem que escrever uma carta de intenção, né? No caso ali. Depois disso, aí você... Cara, não sei nem se eu posso estar falando tudo isso, mas eu ia te perguntar isso, hein, velho? Eu ia te perguntar isso. Eu vou falar, eu vou... Porque eu já ouvi falar também de histórias de que não se fala, né, fora do contexto maçônico, o que se passa lá dentro, né? Eu não sei se você se lembra também, tinha uma roupa branca. Sim, tinha um vestuário. Que esse foi guardado em casa, e daí, como eu sou da congregação cristã... E por ficarem falando na minha cabeça dele ter entrado, né? Sim. E não sei, ele acha que talvez ele nem saiba, porque eu com as minhas irmãs fizeram um fim. Provavelmente ela deu um fim na roupa. Só que eu sempre fui muito bem tratado. Certo. Né? Mas o que eu deu para perceber é que era uma sala bem pequena, toda preta, com velas e tudo mais. E aí depois... eu sentia sempre vendado, né? Aí só na sala que não, aí ele colocava uma venda, e aí nessa venda era falado algumas coisas a respeito de vento, do vento, do fogo, no caso do vento não, do ar, do fogo, da terra, e aí você toca na terra, você passa a sua mão numa vela, né, que você sente que está passando a mão numa vela,
tudo vendado, né? Tem um vento que a gente sente, dá uma adrenalina na hora. Inclusive, eles mesmos falaram que eu que tive foi a pessoa que mais tive a adrenalina na hora, porque dá é uma coisa chocante, você tá sem enxergar. Não, mexe com o seu emocional totalmente. Mexe bastante. Mas a intenção era igual como no Diário do Mago. Igual como no Diário do Mago, a intenção era, eu acho que o Paulo Coelho tirou isso daí dos próprios rituais maçônicos, que é o ritual de você sentir a morte e um renascimento. Em questão a religião, eles não tinham nenhuma óbice, eu poderia participar de qualquer religião. As regras eram bastante simples, bastante claras. Algumas regras eu concordo, eu acho que tá certo. Por exemplo, um maçom, ele não pode trair a esposa. Certo. Ele não pode divorciar. Tem uma série de responsabilidades que uma pessoa que é maçom, ela tem que seguir. Como que são passados os ensinamentos maçônicos? O primeiro trabalho é feito através de trabalhos. Eles mandam um material por e-mail, um material de leitura, falado lá, e aí você faz como se fosse um seminário na faculdade, sabe? Você faz um estudo e depois você apresenta. E aí, eu fiz o primeiro trabalho, que era justamente sobre essa questão do sentimento de você morrer e renascer. Que para você dar um valor maior para sua própria vida, porque a partir do momento que você tem uma experiência de quase morte, você passa a valorizar mais a sua vida, né? E aí, após isso daí, começou a ter outros estudos e outras coisas, só que a minha intenção era, poxa, vou me aproximar desse pessoal, eu vou conseguir uma universidade, vou conseguir algum lugar. Crescer profissionalmente, porque uma das coisas que a maçonaria promete é crescimento profissional. Certo. Mas não aconteceu. Eu percebi que as pessoas que estavam ali, por bem intencionadas que elas tivessem e tudo mais, elas não tinham poder de influência. Entendeu? Aí eu falei, bom, nessa parte eu sou muito cético, eu falei, eu não vou ficar aqui. Eu participei, acho que então foi assim, uma decepcionante, uma experiência decepcionante por conta do seu objetivo. Sim e não. Foi interessante porque eu posso dizer, hoje eu tô aqui com uma experiência de dizer como que foi, né? O que eu vi lá dentro, Cabeça de bode eu não vi, Isso aí, crucifixo de ponta cabeça, essas coisas eu não vi. Menção a Jesus Cristo. Vou te fazer essa pergunta para fechar o assunto, a hora que você falar, concluir, eu vou te fazer uma pergunta só para fechar esse assunto. Mas aí eu mandei um e-mail pedindo 1000 desculpas, mas e realmente também era uma cidade mais longe, eu tinha que viajar bastante para poder ir até lá, tudo. E aí eu falei, olha, não tá dando, eu acho que não vai dar. E mandei um e-mail, pedi desculpas, agradeci pela oportunidade e pedi para sair, ou concordaram comigo. Ficou quanto tempo lá? Eu participei de acho que umas 5 reuniões. Então não foi muito tempo. Não você não chegou a nem mudar de avançar? Não. Não, porque eu fui conversando, eu fui percebendo que não era a maçonaria que eu conheci, que eu queria conhecer. Não te deu interesse de repente conhecer alguma outra, que tivesse alguma outra linha de raciocínio? Você chegou a ver isso ou não? Então, não fui atrás mais. Não fui atrás por 2 motivos. O primeiro, porque eu entendi que se você não for já uma pessoa rica, você não vai entrar na maçonaria. Você não vai ser convidado para a maçonaria se você não for um cara muito bem sucedido. Entendeu? Se eu me tornar bem sucedido no meu campo, na onde eu quero, eu não vou entrar na maçonaria. Entendeu? Não precisa. Eu tenho dificuldade de assistir série, porque se eu tivesse que assistir TV aberta, seria uma dificuldade tremenda, porque eu não tenho essa coisa de... esse regramento todo na minha vida, sabe? Eu, como advogado, na minha profissão, eu faço muito área criminal e previdenciário.
e são parecidas em termos de legislação, acredite. Mas o criminal é uma profissão que a gente não tem dia, não tem hora para estar trabalhando, tá? Então, para você ter aquele regramento, o horário para entrar, horário para sair, é difícil para a gente. Tá. Então, eu acostumei com isso e para eu ficar no meio ficar participando de um grupo, né? Que, no caso, eu teria que, não pode faltar, teria que estar uma vez a cada, eu lembro que era uma vez por mês, né? Era uma vez por mês que tinha que participar, tudo. Mas aí eu comecei a achar desinteressante e falei, quer saber, eu acho que não é para mim também isso aqui. A maçonaria, ela se autodefine como um grupo de estudo. Tá? Quando eu pedi para eles, eu falei, viu, como que vocês se definem? Porque lá fora, muita gente acha que vocês são uma seita, alguma coisa assim. Eles falam, não, nós somos um grupo de estudo. E realmente tem material de estudo que eles passam, que são materiais... basicamente, se você ler o Diário de um Mago, você já vai, se você fizer todos os exercícios do Diário de um Mago, você já ganha um grau na maçonaria já. Uau! Bom, vou te perguntar então isso, porque realmente é o que mais a gente se escuta, tá? Quando se trata desse assunto relacionado à maçonaria. Eu já recebi algumas pessoas no canal que inclusive teve muito atrito com essa questão da maçonaria. Um médico, inclusive, esteve conosco uma vez. Eu acabei nem permitindo que o vídeo ficasse no canal, porque o YouTube tá impossível. Tem coisas que nós abordamos que o YouTube vem e derruba, te dá strike, e você corre o risco, às vezes, de perder uma fonte de trabalho que você gosta, que você quer passar informação para as pessoas, mas você acaba tendo que entrar dentro meio que de uma lógica youtubiana, sabe? Para poder se manter aqui dentro. Family friend. Então, assim, eu acabei jogando na época no Rumble, que hoje não também temos mais acesso no Brasil, agora só através de VPN você consegue acessar. Então, o canal que eu tinha lá também acabou ficando parado, porque eu não faço VPN e não acesso mais o canal no Rumble. Então, ficou lá o vídeo... desse Dr. Pedrosa, que veio no canal, inclusive um cara muito inteligente, muito conhecedor. Eu tenho também um amigo pessoal, que a gente cresceu praticamente junto, no sentido de irmos à escola e tal, que ele foi também da maçonaria, só que no caso dele, ele ficou, acho que 10 anos, chegou a um grau lá acima de 14, 15, 16, eu não me lembro agora, e ele vai vir aqui para falar sobre isso. Ele falou que agora ele está disposto a falar, e ele teve muito envolvimento, e com certeza não foi dessa linha que você disse aí, foi da outra, que é uma linha um pouco diferente dessa. Então, assim, o que eu quero te perguntar? Do pouco tempo que você ficou lá e do pouco tempo das coisas que você viu, você disse que não viu cabeça de bode, não viu crucifixo de ponta cabeça e tal, mas você, na sua experiência, você diria que pelo contato que você teve com o ritual, mesmo esse que é o de iniciação, ou algum outro ritual que acabou nesses 5 dias que você passou lá e viu alguma coisa, você sentiu alguma coisa que você pode dizer assim, pô, tem um fundo realmente demoníaco, sentiu uma opressão lá dentro, era uma coisa que me incomodava, eu queria, mas não queria, tinha alguma coisa que me incomodava, porque você falou já de uma sala escura, com crânio, ou seja... Por mais que a gente na igreja seja ensinado do renascimento, né, que é o novo nascimento em Cristo, né, não é um tipo de coisa que a gente imagina. Você não, na igreja você não é vendado, ninguém te leva para uma sala escura, né, e fala assim, ó, aqui é onde você vai morrer mesmo. Se você não morrer, você vai borrar a cueca. Pensei exatamente. Então, a respeito de sensações. Como é um ambiente sem janela, tem muito, a maçonaria, esse amigo seu maçom, ele vai te explicar, a maçonaria trabalha muito com símbolos e simbologia. Sim. Quando você, não é como uma igreja fica todo mundo enfileirado, né, sentado em bancos, e tem um pastor ou um padre lá na frente, né? No caso da maçonaria, não. Na maçonaria é como se fosse uma reunião num círculo,
Tá? Você tem na frente o grão-mestre, aí você tem na sequência os que têm um grau menor, tá? Até os primeiros. Os primeiros, que são os recém-chegados. Os recém-chegados, né? Então, a gente... Assim, é natural que você tenha uma sensação estranha. Tá? É natural. Por conta do próprio ambiente. Do ambiente. Tá. Vou falar pra você, você sentiu medo de ficar lá? Não senti medo porque o pessoal era muito gente boa, o pessoal era muito acolhedor e se propunha basicamente nessa questão de estudo, isso e aquilo. Tá. Mas o que me deu maior problema foi em casa. Tá. Em casa, sim, eu tive mais problema. Porque a minha mulher, ela tem dogmas muito fortes. Sim, da congregação cristã, né? Ela tem muita fé. Tanto que eu brinco que eu não acredito em Deus, mas a minha mulher acredita, e eu acredito na minha mulher. Tá. Boa. Então, é brincadeira, né? A gente também tem temor a Deus, sim, tudo, mas... Só que eu percebi que em casa... começamos a ter alguns atritos a respeito sobre isso. Sim. E isso foi meio que um ponto meio chave para eu falar, viu, isso aqui não vai me dar o futuro que eu quero, conhecimento eu tenho bastante, para onde eu preciso ir, eu sei qual é o caminho que eu tenho que fazer, então não vou ficar, sabe? Tá. Mas, sim, você tem uma sensação. É a mesma coisa de você entrar num brinquedo, num parque de diversão, que você anda por dentro, tipo uma casa maluca, alguma coisa assim, é uma sensação de você estar num ambiente diferente, tá? Lá dentro, se eu tinha sensação de medo, alguma coisa, não. Muito pelo contrário, o pessoal era bem gente boa. Só que o que eu percebi que não era aquela maçonaria que eu gostaria de ter participado, que eu achava que poderia me abrir portas. Tá? Vamos perfeito, isso ficou assim, claro. Mas eu conheci outra. Tá. Porque antes de ser advogado eu era mecânico. E eu arrumei a geladeira de uma casa maçônica que estava em construção. E eu entrei lá dentro para ver como é que era. Essa daí era bem diferente da casa maçônica que eu participei. Eu não Essa sei. Foi depois? Essa foi... Não, foi bem antes. Foi antes. Foi bem antes, antes. Foi antes de eu me tornar advogado, antes de fazer pós-graduação, tudo. Foi antes de tudo isso. Foi numa época em que eu estava me formando ainda na faculdade e eu trabalhava com refrigeração. E a gente foi numa casa maçônica entregar uma geladeira, a que a gente arrumou para eles, porque eles tinham uma área ali que acredito que eles faziam um churrasco para confraternização. E aí tinham uns pedreiros lá trabalhando e estavam terminando. E obviamente eu não deixei de... Falei, eu vou entrar lá ver como é que é. Essa daí era um pouco diferente, não estava terminada, mas a disposição das cadeiras era o mesmo. A disposição era a mesma, só as paredes que eram pintadas de preto. Na minha, as paredes não eram pintadas de preto, era de branco. Olha. Com símbolos, vários símbolos na parede. Da própria maçonaria. Exatamente. Bom, uma pergunta final para a gente, então, passar para o próximo assunto. É uma curiosidade minha, assim, pelo que você viu lá dentro. Dentro dos estudos, dentro daquilo que se é falado, passa a mão na cabeça de Lúcifer? É uma figura que eles olham com bons olhos, assim como o satanismo diz, que é o ser de luz, que na verdade é mal interpretado, ou não? Eles também olham a pessoa, vamos colocar assim, a figura de Lúcifer, da mesma forma, por exemplo, como a igreja olha sendo o diabo de hoje em dia? Então, essa pergunta você vai ter que fazer pro seu amigo, porque eu não avancei tanto para saber. Você não chegou a... Porque, obviamente, inicialmente eu acredito que eles estavam, vamos dizer, me testando, me conhecendo para saber sobre a profundidade do que eu poderia saber ali dentro. Entendi. Se tem alguma coisa, eu não tenho como afirmar. Mas... não sei explicar, é uma sensação assim
É uma sensação diferente. Tá bom. Tá? Mas, basicamente, eles se colocam como um grupo de estudo. Tá. Basicamente isso. Tanto que eles permitem que você tenha uma outra religião, no caso, assim. Isso. Você pode ser um cristão maçom, você pode ser um católico maçom, você pode ser um espírita maçom, né? Pode. Tem toda essa questão, ateu maçom. Mas é mais difícil. É mais difícil. Eles querem que você acredite em alguma coisa. Tá. Você tem que acreditar em alguma coisa para você ser maçom. Ok. Thank you.